Você já parou para observar que as pessoas que mais correm atrás do dinheiro são exatamente as que menos conseguem segurá-lo? Trabalham mais horas, aceitam qualquer oportunidade que aparece, sacrificam saúde, relacionamentos, sono, tempo com quem amam. Estão sempre ocupadas, sempre em movimento, sempre com a sensação de que precisam fazer mais, ir mais rápido, tentar mais forte. E mesmo assim, no final do mês, o dinheiro some como areia entre os dedos. A conta nunca fecha da forma que deveria. A ansiedade nunca para completamente. E a sensação de que falta algo permanece, não importa quanto entre. Não importa quanto esforço seja feito. E do outro lado, você observa pessoas que parecem não estar correndo atrás de nada, que trabalham com calma e deliberação, que recusam oportunidades que não fazem sentido para elas, que dormem bem, não vivem em estado de urgência permanente. E o dinheiro continua chegando para essas pessoas de formas que você observa, mas não consegue explicar. Essa contradição não é sorte, não é privilégio de nascimento, não é injustiça do universo conspirando contra você. É uma lei, é física aplicada a comportamento humano. É o mesmo princípio que os filósofos estoicos descobriram há mais de 2000 anos e que a maioria das pessoas nunca vai ouvir porque está ocupada demais correndo para parar e escutar. Sêneca foi um dos homens mais ricos de Roma. Não porque passava a vida obcecado com dinheiro, contando cada moeda, sacrificando tudo pela acumulação. Pelo contrário, ele escreveu com clareza: a riqueza é a escrava do homem sábio e a senhora do tolo. Ele entendia algo que pouquíssimas pessoas chegam a entender na prática: a relação que você tem com o dinheiro, a energia a partir da qual você o busca, a necessidade ou a liberdade com que você negocia, determina se ele vem até você ou foge de você. E essa relação não começa na conta bancária, começa na mente. Sempre começou. Marco Aurélio governou o maior império que o mundo ocidental já conheceu. Tinha acesso a mais riqueza do que qualquer ser humano poderia gastar em 100 vidas. E mesmo assim, escreveu no seu diário pessoal, num texto que nunca foi destinado a ser publicado, sobre a inutilidade de perseguir o que está fora do seu controle. Sobre como a perseguição frenética, a necessidade urgente, o desespero disfarçado de ambição, afasta as coisas que você mais quer em vez de aproximá-las. Cria uma vibração, uma energia que qualquer pessoa ao seu redor consegue sentir e que repele em vez de atrair. Epicteto, que nasceu escravo, sem liberdade, sem posses materiais, sem escolha sobre nada da sua própria existência, chegou à mesma conclusão por um caminho completamente diferente. Ele disse que o homem que entende com precisão o que depende dele e o que não depende para de desperdiçar energia no que não pode controlar e começa a concentrá-la onde tem poder real. E essa concentração, essa precisão, essa clareza sobre onde colocar o esforço é o que transforma trabalho em resultado, presença em influência, habilidade em prosperidade. Hoje vou compartilhar com você os 10 segredos estoicos que fazem o dinheiro chegar até você sem você precisar correr atrás. Não são truques de curto prazo, não são atalhos que funcionam uma vez. São princípios que funcionaram por milênios, porque são baseados em como os seres humanos realmente funcionam, não em como gostaríamos que funcionassem quando estamos com pressa e com medo. Antes de começar, aperta o botão de curtir agora mesmo. Se você chegou até aqui, você está pronto para ouvir algo diferente do que o mundo costuma te dizer sobre dinheiro. Escreve nos comentários: o dinheiro vem até mim. Compartilha esse vídeo com alguém que está correndo sem chegar a lugar nenhum. E se inscreve no canal. Essa conversa acontece todos os dias às 12 horas. Número 1. O segredo da atração pelo valor, não pela necessidade.
Existe uma lei invisível que governa quem recebe dinheiro de forma consistente e quem não recebe, independente de quanto esforço coloca. Ela não está nos livros de finanças pessoais, não é ensinada em cursos de empreendedorismo. Mas todo homem e toda mulher que construiu riqueza real, riqueza que dura, riqueza que cresce com o tempo, a descobriu de uma forma ou de outra ao longo do caminho. O dinheiro não vai para quem mais precisa. O dinheiro vai para quem mais entrega valor. Isso parece óbvio quando dito assim, claramente, em voz alta. Mas observe como a maioria das pessoas se comporta na prática. Elas não operam a partir da lógica do valor. Operam a partir da lógica da necessidade. Negociam salário a partir do desespero de precisar do emprego. Apresentam seu trabalho com a energia de quem precisa que o outro diga sim, porque não tem alternativa. Aceitam preços abaixo do que valem, porque têm medo de perder o cliente. E essa energia, completamente invisível, mas absolutamente perceptível por qualquer pessoa experiente, faz o outro recuar. Epicteto ensinava que a única coisa que você controla de verdade é sua própria mente, suas próprias escolhas, seu próprio caráter. Que tentar controlar o que está fora disso, o que os outros vão decidir, o que o mercado vai fazer, se vão aceitar sua proposta ou não, é uma receita garantida para o desespero e para decisões ruins. Quando você para de negociar a partir da necessidade e começa a negociar a partir do valor que entrega, tudo muda de forma concreta e imediata. Você faz o trabalho com mais calma, porque não está desesperado para que ele seja aceito. Você apresenta seu preço com mais firmeza porque sabe exatamente o que ele representa. Você recusa o que não faz sentido porque não está com medo de ficar sem. E essa postura, essa segurança que vem de dentro e não de circunstâncias externas, faz com que as pessoas queiram trabalhar com você. Faz com que o dinheiro venha porque você vale a pena, não porque você implorou. O primeiro segredo é esse. Pare de mostrar que você precisa. Comece a mostrar o que você entrega. A diferença entre os dois é a diferença entre correr atrás e ser procurado. E uma vez que você experimenta ser procurado, é impossível querer voltar ao outro estado. Escreve nos comentários: o dinheiro vem até mim. E continua assistindo, porque cada segredo que vem a seguir aprofunda esse fundamento. Número 2. O segredo do desapego que multiplica tudo. Sêneca praticava algo que parecia loucura para os padrões da sua época, e que parece loucura para os padrões de hoje também. Periodicamente, sem nenhuma necessidade externa, ele escolhia viver como um pobre. Comia alimentos simples, os mais básicos que existiam. Dormia sem conforto. Dispensava completamente os luxos que poderia ter em abundância, não como punição, não como performance filosófica, como treinamento deliberado da mente. Ele queria provar a si mesmo repetidamente que poderia perder tudo e ainda estar bem. Porque sabia, com a clareza de quem pensou profundamente sobre isso, que enquanto não tivesse essa certeza interna, o medo de perder controlaria cada decisão que tomasse. E decisões controladas pelo medo de perder nunca são as melhores decisões. Em nenhuma área da vida, especialmente nas finanças. Pense em como você age quando está com medo real de perder dinheiro. Aceita propostas ruins porque tem medo de não ter nada melhor. Segura investimentos por tempo demais porque tem medo de realizar o prejuízo. Não arrisca o que precisaria arriscar para crescer, porque a paralisia do medo é maior do que a lógica da oportunidade. O apego ao dinheiro que você já tem cria uma rigidez que te impede de criar o dinheiro que você poderia ter. O desapego não é indiferença ao resultado. Você ainda quer crescer. Você ainda quer prosperar. Mas você sabe, com certeza real e não apenas intelectual, que se perder o que tem hoje, você reconstrói.
Porque a capacidade de gerar valor não está na conta bancária. Está em você, no que você sabe, em quem você se tornou. E isso ninguém pode tirar. Quando você opera genuinamente a partir do desapego, negocia melhor em todas as situações. Pode dizer não quando precisa dizer não, sem agonizar por dias sobre a decisão. Pode esperar quando a situação pede espera, sem ceder pela impaciência. Pode arriscar quando o momento exige risco calculado, sem ser paralisado pelo que pode dar errado. Pessoas que não têm medo real de perder tomam decisões melhores do que pessoas geridas pelo medo, consistentemente, em todos os contextos. E decisões melhores, ao longo do tempo, geram mais dinheiro do que qualquer estratégia de acumulação que ignore a qualidade das decisões. Número 3. O segredo do silêncio que protege e multiplica a riqueza. Existe um padrão que aparece em quase toda a história de pessoa que constrói riqueza real e a perde rapidamente. Ela fala demais sobre o que tem, anuncia cada conquista, exibe cada resultado e, sem perceber, convida 2 tipos de energia completamente destrutiva para dentro da sua vida e dos seus negócios. O primeiro tipo é a inveja de quem não tem e vai, consciente ou inconscientemente, criar obstáculos para o seu crescimento. O segundo tipo é a expectativa de quem acha que por você ter, tem direito a uma parte do que você tem. Família que aparece pedindo empréstimos, amigos que não chamavam, que começam a chamar, parceiros que se sentiam iguais, que começam a se sentir prejudicados. Epicteto ensinava a indiferença à opinião alheia como uma das práticas centrais do estoicismo. E havia uma razão profundamente prática para isso, além da paz de espírito. Quem não depende da aprovação alheia não precisa ostentar para recebê-la. E quem não ostenta, protege o que construiu de formas que nenhuma estratégia de segurança financeira consegue proteger. Marco Aurélio era literalmente o homem mais poderoso e mais rico do mundo conhecido. E escolhia, conscientemente e repetidamente, viver com simplicidade. Não porque não poderia ter mais. Porque entendia que cada coisa exibida é uma corrente a mais, prendendo sua liberdade. Um alvo a mais que você carrega nas costas sem necessidade. A abundância silenciosa é mais sólida e mais sustentável do que a riqueza barulhenta. Ela cresce sem gerar inveja ativa, floresce sem criar expectativas destrutivas, se expande sem que ninguém saiba exatamente o que você tem para tentar tomar. Construa no silêncio. Deixe os resultados aparecerem quando estiverem maduros. E mesmo quando aparecerem, deixe que os outros percebam através do que você faz, não do que você anuncia. Escreve nos comentários: o dinheiro vem até mim, porque quem protege o que tem, cria as condições para o que vem depois. Número 4. O segredo do tempo como o investimento mais poderoso. A maioria das pessoas trata o tempo como se fosse infinito e abundante. Gasta horas em distrações sem nome e sem retorno. Aceita compromissos que não servem a nada, só para não ter que dizer não. Diz sim para tudo, porque não desenvolveu a clareza necessária para saber o que merece um não. E depois, reclama que não tem tempo para construir o que quer. Sêneca escreveu uma das frases mais diretas e mais perturbadoras da filosofia estoica inteira sobre esse tema. Ele disse que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Ele via ao seu redor, na Roma mais rica da história, pessoas que protegiam cada moeda com extremo cuidado e jogavam fora horas, dias, semanas e anos sem pensar 2 vezes. Guardavam o que podia ser recuperado e desperdiçavam o que nunca podia ser devolvido. Os estoicos entendiam algo fundamental que a maioria das pessoas ainda não internalizou de verdade. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido não volta jamais.
E a forma como você investe cada hora disponível determina, mais do que qualquer outro fator, quanto dinheiro vai fluir para a sua vida nos próximos 5, 10 e 20 anos. 1 hora por dia investida em aprender algo que aumenta seu valor no mercado parece insignificante no curto prazo. Em um ano, são 365 horas de especialização acumulada. Em 5 anos, são quase 1.800 horas investidas numa direção específica. Isso é a diferença entre ser genérico e ser referência, entre negociar preço e ditar condições, entre ir atrás de trabalho e receber trabalho. As pessoas que o dinheiro persegue de forma consistente não são as que trabalharam mais horas brutas, são as que investiram as horas certas, nas coisas certas, por tempo suficiente para que o composto do aprendizado e da reputação fizesse o trabalho que nenhuma urgência consegue acelerar. Audite seu tempo com a mesma seriedade e o mesmo rigor que auditaria seus gastos financeiros. Cada hora que você gasta em algo que não te faz crescer na direção que importa, é 1 hora que poderia estar construindo o próximo nível. E no próximo nível é onde o dinheiro te procura, em vez de você procurar o dinheiro. Número 5. O segredo da especialização que elimina a concorrência. Existe uma diferença brutal entre ser bom em muitas coisas e ser excelente em uma coisa específica. Pessoas boas em coisas gerais competem com milhares, às vezes milhões, de outras pessoas igualmente boas em coisas gerais. O mercado para generalistas é cheio, competitivo e paga mal porque quem paga sabe que pode encontrar alguém parecido facilmente. Pessoas excelentes em algo específico, algo que o mercado precisa e que poucos conseguem entregar com a mesma qualidade, essas pessoas não têm concorrência real. E quando você não tem concorrência, o preço deixa de ser algo que o mercado dita e passa a ser algo que você define. Essa diferença, ao longo de uma carreira, representa fortunas. Marco Aurélio não era apenas mais um imperador num trono. Era um filósofo que governava, uma combinação que ninguém mais tinha, que tornava sua perspectiva e suas decisões insubstituíveis de uma forma que nenhum general, senador ou conselheiro conseguia reproduzir. Os estoicos valorizavam profundamente a areté, a excelência, como uma das virtudes centrais da vida bem vivida. Não a excelência performática que você exibe para impressionar e que se dissolve quando ninguém está olhando. A excelência real, construída no silêncio, através de prática deliberada e consistente ao longo de tempo suficiente para que se torne parte de quem você é. A maioria das pessoas divide sua energia em 10 direções ao mesmo tempo e não aprofunda nenhuma delas. Aprende um pouco de tudo e domina nada. E no mercado, quem é substituível recebe o preço de quem é substituível. Quem é insubstituível numa área específica recebe o preço de quem é insubstituível. Escolha sua direção, a coisa que você faz melhor do que a maioria e que o mercado genuinamente precisa. E cave fundo nessa direção por tempo suficiente para se tornar uma referência naquele espaço. Para que quando alguém precise do que você oferece com a qualidade que você oferece, seu nome seja o primeiro que venha à mente. Quando isso acontece, algo muda de forma permanente. Você para de ir atrás de clientes. Os clientes vêm até você. Você para de buscar oportunidades. As oportunidades chegam até você. O dinheiro para de ser algo que você corre atrás. Ele passa a ser a consequência natural de quem você se tornou ao longo do tempo. Escreve nos comentários: o dinheiro vem até mim, porque especialização real é o fim da concorrência. Número 6. O segredo da paciência que os impacientes nunca descobrem. O mundo moderno promete velocidade em tudo que oferece. Resultado em 30 dias garantido.
rico em 6 meses, seguindo o método. Transformado em 90 dias, ou seu dinheiro de volta. E essa promessa de velocidade destrói mais pessoas do que qualquer fracasso honesto poderia destruir. Porque ela cria uma expectativa falsa de que se você não viu o resultado ainda, é porque está fazendo algo errado. Porque o método não é o certo. Porque você não serve para isso. E então você muda, tenta outra coisa, muda de novo antes de dar tempo para que qualquer coisa funcione. E nunca fica tempo suficiente em nada para que o processo que realmente funciona possa se completar. Sêneca entendia que entre o talento de uma pessoa e o momento em que esse talento encontra a oportunidade certa, existe um ingrediente que não pode ser apressado: preparação. E preparação leva o tempo que leva, não o tempo que você quer. Não o tempo que o curso prometeu. O tempo que o processo honestamente exige. O bambu chinês passa 5 anos crescendo suas raízes antes de aparecer 1 milímetro acima do solo. 5 anos de rega diária, de investimento constante, sem resultado visível nenhum. Quem não conhece o processo, olha para o chão depois de alguns meses e conclui que não está funcionando, que deveria tentar outra planta, que está desperdiçando esforço. Quem conhece, rega todos os dias, sabendo que o que está sendo construído invisível embaixo da terra é o que vai sustentar tudo o que vier depois. E quando o bambu finalmente rompe o solo, cresce mais rápido e mais alto do que qualquer outra planta. Sua construção financeira funciona da mesma forma. Os primeiros anos de qualquer empreendimento sério, de qualquer habilidade valiosa sendo desenvolvida, de qualquer posicionamento de mercado sendo construído, parecem lentos e às vezes frustrantes, porque você está construindo raízes, reputação, confiança, competência provada e não apenas declarada. Essas coisas não aparecem no extrato bancário imediatamente, mas quando aparecem de uma forma que nenhum atalho poderia produzir. A paciência financeira não é passividade. Não é ficar esperando sem agir. É a confiança ativa e deliberada de que o processo funciona mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver o resultado. É continuar investindo quando não há retorno imediato visível. É continuar aprendendo quando ninguém ainda reconhece a expertise. É continuar construindo quando todo mundo ao redor está tentando o atalho que não vai funcionar. Número 7. O segredo da generosidade que retorna multiplicada. Essa é a que mais contradiz o que a maioria das pessoas acredita sobre dinheiro. Porque a lógica comum diz que para ter mais você precisa segurar o que tem, guardar com cuidado, proteger com força, compartilhar o mínimo possível. E essa lógica está fundamentalmente errada, não apenas em termos filosóficos, mas em termos puramente práticos. Marco Aurélio escreveu que o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Os estoicos entendiam que existimos em sistemas de relacionamentos e interdependências, que a prosperidade de um está conectada à prosperidade de muitos, e que o homem que contribui genuinamente para o crescimento e o bem-estar de outros fortalece o mesmo sistema que o sustenta. Existe uma razão prática e completamente verificável por trás disso. Quando você ajuda alguém de forma genuína, sem calcular o retorno imediato, sem esperar que a ajuda seja devolvida de forma específica, você cria algo mais valioso do que qualquer transação financeira cria. Você cria confiança. E confiança é a moeda mais valiosa e mais escassa de qualquer mercado. Confiança gera lealdade. Lealdade gera indicações que chegam sem você pedir. Gera parcerias que se formam sem você precisar vender. Gera oportunidades que aparecem porque alguém que confia em você pensou em você quando a oportunidade surgiu. As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente que você já observou de perto não chegaram onde estão sozinhas. Chegaram através de redes de valor mútuo construídas ao longo de anos de generosidade consistente.
Sêneca era conhecido pela sua generosidade com amigos, com alunos e até com pessoas que mal conhecia. Ele entendia que cada ato de generosidade genuína não diminuía o que ele tinha, multiplicava o que ele era. E o que você é, seu caráter, sua reputação, a forma como as pessoas falam de você quando você não está na sala, vale mais em termos de geração de oportunidades do que qualquer técnica de vendas ou estratégia de marketing. Comece pequeno e comece agora. Esta semana, encontre uma forma de agregar valor real a alguém sem calcular o retorno. Compartilhe um conhecimento que custou tempo e esforço para você adquirir. Conecte duas pessoas que você sabe que se beneficiariam de se conhecer. Ajude com algo que custa tempo da sua parte, mas faz diferença real para outra pessoa. E observe, ao longo do tempo, como isso muda a energia ao redor do seu nome no mercado. Escreve nos comentários: "O dinheiro vem até mim", porque generosidade genuína é o investimento de mais longo prazo e de maior retorno que existe. Número 8. O segredo da frugalidade estratégica que libera capital real. Existe uma confusão que custa fortunas e que a maioria das pessoas nunca percebe que está fazendo. A confusão entre parecer rico e ser rico. E essa confusão destrói mais patrimônios, silenciosamente e ao longo de anos, do que qualquer mercado em baixa jamais conseguiu destruir. Parecer rico tem um custo mensal fixo e crescente. Carro financiado que deprecia no momento em que sai da concessionária. Roupas de marca que saem de moda na próxima estação. Restaurantes caros para impressionar pessoas que não estão pensando em você de qualquer forma. Assinaturas que se acumulam e que quase ninguém usa com a frequência que justificaria o custo. O esforço permanente de manter uma imagem consome o capital que poderia estar construindo liberdade financeira real. Marco Aurélio tinha acesso a todos os luxos imagináveis do maior império do mundo e escolhia a simplicidade consciente e repetidamente. Não por falta de opção, por clareza sobre o que importava. Ele entendia que cada luxo desnecessário era uma corrente adicional prendendo sua liberdade. Uma obrigação que precisaria ser mantida mês a mês. Uma dependência de circunstâncias externas para se sentir bem consigo mesmo. A frugalidade estratégica não é privação. Não é viver miserável, nem abdicar de qualidades de vida que importam. É inteligência aplicada ao consumo. É desenvolver a capacidade de distinguir com clareza o que agrega valor real à sua vida, do que é barulho de consumo que a indústria te convenceu que você precisa para ser quem você quer ser. Quando você para de gastar em coisas que não importam, o dinheiro que sobra não some. Ele pode ser direcionado com intenção para investimentos que crescem, para educação que aumenta seu valor, para a saúde que sustenta sua capacidade produtiva, para as coisas que, ao longo do tempo, aumentam de forma composta sua capacidade de gerar ainda mais. A frugalidade cria um efeito cascata que poucas pessoas conseguem visualizar porque exige pensar em anos, não em meses. Menos gasto no supérfluo significa mais capital disponível. Mais capital disponível significa mais opções de investimento. Mais investimentos bem direcionados significam mais renda passiva e ativa. Mais renda com disciplina mantida significa acumulação real e crescente. E acumulação real é o que eventualmente cria a situação que todos querem e poucos alcançam. O dinheiro trabalha para você e não você para o dinheiro. Número 9. O segredo do propósito que magnetiza oportunidades. Existe um tipo de pessoa que o dinheiro, as oportunidades e os recursos procuram de forma consistente e quase inexplicável para quem observa de fora. Não é necessariamente a mais inteligente em termos absolutos. Não é a mais talentosa tecnicamente. Não é a que trabalha mais horas.
é a que tem clareza absoluta sobre para onde está indo, por que está indo nessa direção e qual impacto quer criar ao longo do caminho. Quando você tem essa clareza, você toma decisões mais rápidas e melhores, porque a maioria das decisões já tem resposta antes de você precisar analisar. Isso serve ao que estou construindo ou não serve? Se serve, entra. Se não serve, sai. Simples assim. Sem angústia prolongada, sem paralisia de análise, sem perder semanas avaliando oportunidades que claramente não deveriam ser consideradas. Marco Aurélio escreveu que o que fazemos na vida ecoa no tempo. Não no sentido de fama ou reconhecimento póstumo. No sentido prático de que cada ação tem consequências que se propagam. E quem age com propósito claro, cria consequências alinhadas com o que quer construir. Quem age sem propósito, reagindo a qualquer oportunidade que aparece sem filtro, cria consequências aleatórias e passa anos se perguntando por que nunca chega onde queria. O propósito também cria um magnetismo real e observável. Pessoas com clareza de missão atraem naturalmente outras pessoas que querem contribuir para essa missão, que querem fazer parte de algo que faz sentido. Investidores preferem apoiar quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Clientes pagam mais por quem claramente ama o que faz e tem visão clara do que está entregando. Parceiros querem trabalhar com quem tem direção e não vai mudar de curso na primeira dificuldade. A falta de propósito produz o oposto de tudo isso. Quando você não sabe para onde vai com clareza, aceita qualquer oportunidade que aparece porque pode ser a certa. Fica preso em projetos que não constroem nada que importe para você. Corre muito em todas as direções. Chega pouco em qualquer direção específica e o dinheiro que entra sai pelo mesmo buraco que entrou porque não há estrutura de propósito para dar sentido ao que acumular e ao que descartar. Pergunte-se hoje com honestidade brutal: o que estou construindo? Não o que você acha que deveria estar construindo. Não o que os outros esperam que você construa. O que você quer construir? A resposta real a essa pergunta é o seu mapa. E quem tem mapa, chega. Quem não tem, fica circulando no mesmo lugar com a sensação de movimento, mas sem deslocamento real. Escreve nos comentários: o dinheiro vem até mim. Porque propósito claro é o filtro que separa o que constrói do que apenas ocupa tempo. Número 10. O segredo da mentalidade de abundância que muda a física do dinheiro. O último segredo é o mais fundamental de todos. É o que sustenta os 9 anteriores. E é o que mais as pessoas resistem em aceitar, porque exige uma mudança interna profunda e consistente que nenhuma técnica financeira, nenhum método de investimento e nenhum curso de empreendedorismo consegue produzir sozinho. Sua relação com o dinheiro começa na sua cabeça. Não no banco, não no mercado, não nas condições econômicas do país, na sua cabeça, na forma como você pensa sobre o que é possível para você. Na crença profunda que você carrega, muitas vezes sem nunca tê-la examinado conscientemente, sobre se você merece prosperar, sobre se pessoas como você conseguem riqueza real, sobre se o dinheiro é algo que está disponível para você ou algo que é para os outros. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Aplicado ao dinheiro com precisão, isso significa que não é a sua situação financeira atual que determina seu futuro financeiro. É a crença que você carrega sobre o que é possível para alguém como você. Quem acredita que dinheiro é escasso, age a partir da escassez em todas as suas decisões. Toma decisões pequenas quando grandes seriam mais adequadas. Evita riscos necessários para o crescimento. Não investe no que precisaria investir, porque o medo da perda é maior do que a visão do ganho.
E essa sequência de decisões, tomadas a partir do medo e da crença na escassez, produz escassez. Não porque o universo é injusto, mas porque a mentalidade cria as condições para o resultado que temia. Quem age a partir da mentalidade de abundância, mesmo antes de ter abundância material concreta, toma decisões completamente diferentes. Investe em si mesmo porque acredita que o retorno virá. Arrisca o que precisa arriscar, porque confia na própria capacidade de lidar com qualquer resultado. Ajuda outros generosamente, porque sabe que não está diminuindo o que tem. E ao longo do tempo, essa sequência de decisões cria as condições para o resultado que a mentalidade esperava. Os estoicos chamavam isso de trabalho interior. A prática de examinar e moldar os próprios pensamentos e crenças com a mesma disciplina que aplicavam às ações externas. Era a prática mais importante de toda a filosofia estoica. Não porque ignoravam o mundo externo, porque entendiam que o mundo externo é, em grande parte, uma consequência do estado interno. E que mudar o interior de forma consistente e deliberada cria as condições para que o exterior mude também. Não instantaneamente, mas inevitavelmente. Isso não é pensamento positivo vazio, não é fingir que os problemas não existem. É prática diária, consciente e disciplinada. É se pegar pensando a partir da escassez e, conscientemente, sem julgamento, escolher a perspectiva da abundância. É reconhecer o que já tem em vez de obcecar com o que falta. É tratar cada conquista como prova de que mais é possível, não como exceção que não vai se repetir. Quando você genuinamente opera a partir da abundância no dia a dia, algo muda de forma visível e perceptível na forma como você se apresenta, negocia, decide e se relaciona. Essa mudança é percebida pelas pessoas ao seu redor antes mesmo de você perceber que aconteceu. É sentida nos ambientes que você frequenta. E o dinheiro começa a chegar de formas e por caminhos que você não poderia ter planejado, mas que fazem todo sentido quando olha para trás. Você chegou até o final, e isso já diz algo real sobre você. Vamos recapitular os 10 segredos estoicos que fazem o dinheiro chegar até você sem você precisar correr atrás. 1. Atraia pelo valor que entrega, não pela necessidade que sente. O desespero repele, o valor atrai, sempre. 2. O desapego multiplica. Quem não tem medo de perder, toma decisões melhores. E decisões melhores, repetidas ao longo do tempo, geram mais dinheiro do que qualquer estratégia de acumulação que ignore a qualidade das escolhas. 3. A abundância silenciosa é mais sólida e mais sustentável do que a riqueza anunciada. Construa no silêncio. Deixe os resultados falarem quando estiverem prontos. 4. O tempo é o investimento mais poderoso que existe. 1 hora por dia investida no lugar certo por tempo suficiente transforma qualquer trajetória de forma que a urgência nunca consegue. 5. Especialização real elimina concorrência. Ser excelente em uma coisa específica que o mercado precisa é infinitamente mais poderoso do que ser razoável em muitas coisas gerais. 6. Paciência com propósito é o ativo mais raro e mais valioso do mercado. O processo que realmente funciona, funciona para quem fica tempo suficiente para vê-lo funcionar. 7. Generosidade genuína constrói redes de confiança que geram oportunidades que nenhuma estratégia de vendas consegue produzir. É o investimento de mais longo prazo e de maior retorno que existe. 8. Frugalidade estratégica libera capital para investir no que multiplica em vez de consumir no que deprecia e no que impressiona quem não vai te ajudar a construir nada. 9. Propósito claro. Magnetiza pessoas, recursos e oportunidades alinhadas com o que você está construindo. Quem sabe para onde vai chega. Quem não sabe, circula.
10. A mentalidade de abundância muda a física das suas decisões. O estado interno é o primeiro mercado que você precisa conquistar, antes de qualquer mercado externo. Os estoicos não tinham instrumentos financeiros modernos. Não conheciam bolsa de valores, investimentos indexados ou criptoativos. Mas entendiam algo que continua sendo o fator mais determinante da prosperidade de qualquer ser humano em qualquer época da história. A riqueza começa dentro de você, na forma como você pensa, na relação que você tem com o que tem e com o que quer ter, na qualidade das decisões que você toma a partir do estado interno que cultiva. E quando começa dentro de você, do jeito certo, com os princípios certos, com a disciplina certa, ela não para de crescer por fora. Seu dinheiro não está esperando numa oportunidade que você ainda não encontrou. Não está esperando nas condições econômicas melhorarem. Está esperando na versão de você que parou de correr desesperadamente e começou com calma e com clareza a se tornar quem o dinheiro naturalmente procura. Curte esse vídeo agora. Compartilha com alguém que está exausto de correr atrás sem chegar. Escreve nos comentários: "O dinheiro vem até mim." E se inscreve no canal porque essa conversa continua amanhã às 12 horas. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.